Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nos dois últimos vídeos a gente falou de tipos de treino de natação e de ciclismo e hoje a gente vai falar de corrida, da última modalidade do triatlon. Tem um amigo muito especial que vai dar todas as dicas aqui para vocês, vai explicar tudo direitinho, já vão conhecê-lo. Mas antes de seguir para o vídeo, não esquece aqui, segue o nosso canal, ativa a notificação, as camisetinhas do Mundo Tri, vou botar o link na descrição. Tem o MT Club agora também, então você pode ser membro do Mundo Tri. Então do lado do botão de inscreva-se tem o Seja Membro. Ali você pode ser membro do Mundo Tri, vai ver todas as vantagens que o membro tem e se ajuda a gente a fazer mais conteúdo, a produzir mais coisa e ainda apoia o nosso canal, beleza? Então agora vocês vão com o Rodrigo Lobo explicando todos os tipos de treino de corrida. Bom, galera, tô aqui com meu amigo Rodrigo Lobo. E aí, Lobinho, beleza? É, Gabriel, estamos de Obrigado volta na área. Gravar com a gente. Isso, Viemos aqui em São Bernardo, gravar com o Lobo. Lobo, quanto tempo? Resumo rápido da sua carreira do triatlon aí. Carreira do triatlon, comecei entre 2000 e 2001, então nem vou falar quantos anos são, vocês fazem a conta aí. Comecei, na verdade, com natação de piscina, aí descobri que com 1,68 m, 50 e poucos quilos não ia a lugar algum, aí resolvi que correr, aí comecei a correr um pouco mais cedo, em 96, 97 ali. E aí descobri que realmente a corrida é o que mais me apaixona, e juntar tudo, tenta juntar tudo e ver se faz alguma coisa bem feita. Então essa é a minha trajetória. Não sou tão dinossauro quanto a galera que começou final de anos 80, início dos anos 90, mas aí eu tenho um pouco de bagagem aí, né? Enfim, tento tirar leite de pedra. E vou deixar aqui o MTCast que a gente gravou, que tem mais detalhes, vai conhecer toda da história do Tem Lobo. muito papo furado aqui. São bons nisso, a gente é bom nisso. O triatlo mais ou menos, mas nisso a gente é bom. Lobinho, tipos de treino de corrida, cara. Como é que você define, como é que você gosta de trabalhar? Pois é, demorei muitos anos para entender os diferentes tipos de treino em relação quando a gente categoriza eles, né? Principalmente a diferença entre fartlek e intervalado. Ninguém sabe a diferença em um fartlek e intervalado e eu vou tentar mostrar para vocês de forma um pouco mais organizada. Quando a gente define em grupos, como no caso os contínuos, fica um pouco mais fácil de entender. Os contínuos são treinos que você não tem pausa expressiva, uma pausa passiva, por exemplo, parado, ou mesmo você não descansa para começar uma nova série. Então é um treino contínuo. Dentro dos contínuos a gente tem o famoso longão, para quem vai para uma maratona, uma meia maratona, ou até para os primeiros 10K. Quem vai fazer os 8K saindo do zero é um longão. Então, o longão é muito relativo. Cada um tem o seu longão, né? Cada um tem o seu longão, é muito relativo. Tem os regenerativos, que geralmente são treinos curtos e bem leves, só para te colocar no jogo de novo, ou recuperar de uma prova. São treinos extremamente importantes, treinos que a gente geralmente faz na famosa zona 1, ou no ritmo muito leve, na percepção de esforço. Leve é leve, avisa pra galera. Leve, muito leve, na verdade, porque... Qual é o ritmo que você roda o seu leve? Só te interrompendo sua linha de raciocínio. Muito leve, em torno de 4,45 a 5 por quilômetro. O leve, entre 4,15 a 4,30, 4,40. Aí o moderado já começa a beliscar aí. Os entendedores entenderão isso aí, pronto. Quem entendeu que é leve, é leve. Por isso que é extremamente individual e relativo. Não adianta olhar lá no Strava ou qualquer outro aplicativo e ficar xeretando e falar: esse cara não rodou leve, ele tá brincando. Ou não ficar com vergonha de postar um treino muito leve, porque para você tá numa fase e logo logo esse muito leve já vai estar detonado já. Então, dando sequência, aí a gente começa a poder variar a intensidade dentro do grupo dos contínuos, que é um progressivo, por exemplo. A gente vai subindo a intensidade, subindo a velocidade, por exemplo, ou mesmo a frequência cardíaca, dependendo do terreno, da situação. Então a gente sobe a intensidade, geralmente sobe o pace. Pode ser um regressivo, que a gente cai essa intensidade, ou um progressivo regressivo, por exemplo, que é o piramidal. A gente sobe e desce. É um dos mais difíceis, porque a gente tem que ir aos poucos entendendo, trabalhando muito a percepção de esforço para subir gradativamente e no caso depois, se for fazer um progressivo regressivo ou piramidal, a gente tirar de novo o pé. Geralmente a ansiedade, quem é ansioso, sobe, dá o pico, não consegue sustentar e vira uma quebradeira. Vira praticamente um intervalado aí. Então, esse é, dentro do grupo dos contínuos, um dos mais difíceis, né? O progressivo regressivo, ele parece ser fácil, mas não é. E tem o famoso fartlek.
fartlek está dentro do grupo dos contínuos, porque de forma sequencial a gente pode sim variar a intensidade. Não tem uma quebra expressiva de ritmo, né? Um intervalo de recuperação para te colocar na série seguinte, por exemplo. Então, por isso que o fartlek geralmente não é máximo, não é série máxima de esforço, e a gente pode ter esse fartlek X, pode ser um fartlek curto de 200 por 300, pode ser um fartlek mais longo de 4.000 por 500 ou 4.000 pelo um tempo de série um pouco mais lenta, mas a gente tem que entregar um treino contínuo do início ao fim, sem quebrar e sem precisar parar para ir para a série seguinte. Então, é um treino que acaba também simulando um pouco o ritmo de situações de prova, porque na prova, às vezes, você vai apertar um pouquinho, vai tirar e geralmente você não vai parar. Até num ponto de hidratação, por exemplo, você vai tirar um pouquinho o pé, vai voltar para o ritmo. Então eu gosto, é um dos treinos mais importantes, um dos treinos chave, coringa, que a gente usa praticamente em toda a periodização. E depois avançando, esses são os contínuos, a gente tem os intervalados. Os intervalados, que a galera costuma fazer de quarta-feira, quarta da maldade, enfim, né? Eu não gosto muito disso, porque dependendo do atleta, a gente talvez não consiga colocar um intervalado, porque o intervalado, como ele é um treino geralmente em intensidade máxima para aquele tempo ou para aquela distância, tem atleta que não está preparado para fazer, ou por ter vindo de uma lesão, ou está no estágio de desenvolvimento ainda, que não consegue acelerar e é perigoso, ou com sobrepeso. Então nem todo mundo pode fazer o intervalado, principalmente somando intervalado com uma semana com volume alto, por exemplo, né? Que aí a chance de lesão é muito grande. Então, os intervalados, geralmente a gente tem um tempo ou uma distância fixa, não costuma olhar muito para o relógio, então define numa pista, por exemplo, de atletismo, que é o ideal para fazer o intervalado, o famoso 400, intervalado de 400, que dá em torno de 1 minuto e pouco de série. E por que a gente faz os 400, por exemplo? Por causa do 1 minuto e pouco de série, que a gente consegue aplicar uma intensidade praticamente máxima dentro, né, o máximo aeróbio que a gente chama, que é o Z5, Z5A, Z5B. Aí a gente também pode ter um intervalado de 1.000, até intervalado de 1.500. Acima disso é muito difícil ter um intervalado, porque aí a gente não consegue suportar tanto uma intensidade máxima, que a gente liga, aperta, dá o start no relógio e sabe que quando terminar aquela distância vai parar e vai poder descansar. Geralmente o descanso ele é passivo, ele é parado ou com uma caminhada ou um trote muito, muito leve para fazer sua frequência baixar. E geralmente a gente olha a frequência pico e depois quando vai dar o start na série de novo, olha a frequência base e ela geralmente tem que estar no mesmo patamar. O pico tem um delay, então vai fazer os 400, por exemplo, vai olhar ali no final dos 400 a frequência cardíaca, ela vai, né, dar o pico, vai ter um atraso, acabou a série e ainda ela vai continuar subindo, que ela tem um delay. Depois a ideia é você recuperar plenamente para entrar nas séries seguintes, né, realmente descansado, mesmo com um tempo curto, que geralmente não tem um tempo tão longo de descanso, mas aí depende do que está planejado para o atleta e não existe um tempo fixo de série principal ou série de descanso. Então esses são os intervalados, geralmente treinos importantes para o desenvolvimento de potência, geralmente potência aeróbia, e também o conceito de run economy, que é tentar deixar a musculatura, o sistema neuromuscular com uma resposta bem rápida, que muito provavelmente vai estar relacionado com a sua economia de energia na corrida. Então são treinos extremamente importantes, não são tão específicos para quem vai para provas longas, por exemplo, mas são treinos que, se colocados, encaixados bem na periodização, eles são fundamentais realmente para esse desenvolvimento de velocidade e, como eu comentei, preparar o sistema neuromuscular, deixar ele bem conectado, que é importante, o famoso tic-tac trabalhando na corrida, assim como qualquer outro esporte, é fundamental. E por fim, a gente tem os treinos que são específicos para a competição, né? Que é predominantemente o famoso tempo run ou o race pace. São treinos estratégicos que a gente usa na reta final, no final do período específico. Então, se a gente dividir na periodização, tem o período base geral,
período específico, e de competição, que é o pré-competitivo e competitivo. O treino Race Pace ou Tempo Run é aquele ritmo de prova que você tem que calibrar o ritmo que você vai adotar na sua prova para entender como que seu corpo trabalha naquela situação, para treinar realmente de forma direcionada, específica. E a gente pode separar em blocos, por exemplo, pode aquecer, fazer um bloco único e desaquecer, geralmente 1/3, 1/4 da distância da sua prova principal, que nem no caso eu vou para Amsterdã, e eu fiz esse último fim de semana 2 blocos de 7 km, 14 km ao todo, 1/3 da série, 1/3 da distância da prova. Claro, quanto mais intensa for a prova, menor o percentual a gente usa por conta da intensidade que é muito alta. Então, ou você pode separar até em 4 blocos, com intervalos longos, curtos, mas é encaixar o ritmo de prova para você entender como que seu corpo trabalha, como que a fisiologia e a biomecânica estão alinhadas e a sua percepção de esforço, que é aqueles treinos chaves que você, na prova, vai lembrar de cada treino desse e falar, uau, eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso, já fiz várias vezes, isso que está planejado é isso que eu vou executar. Então, e no final, né, fazendo na linha do tempo, pensando na divisão dos treinos, no período geral, no período de base, a gente geralmente usa os treinos contínuos, os fartleks de baixa intensidade, isso numa periodização clássica. Existe uma periodização inversa que eu faço um contrário, mas para a grande maioria dos atletas amadores, geralmente no período de base são os contínuos mais leves, são os progressivos regressivos, os fartleks um pouco mais longos, com uma intensidade até o moderado. Depois, no período específico, a gente já começa a encaixar os longos, né? Se você for, claro, se for para uma prova mais longa e não for parar nos 5, 10 quilômetros, ou mesmo para os seus primeiros 10, você vai ter que chegar perto da sua distância de prova. Então, específico, a gente já começa a entrar com os longões, já começa a entrar com uns intervalados, né, de uma forma bem organizada. E no final desse período específico, antes do período competitivo, que é quando a gente vai para a reta final e faz o polimento para descansar, a gente encaixa o bloco de treinos de Race Pace ou Tempo Run. Lembrando que o Tempo Run, eu descobri que nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam um conceito diferente. O famoso Tempo Run, eles consideram um ritmo de 10 km. Aqui no Brasil, muito provavelmente você vai encontrar o Tempo Run, que é o tempo de prova. Eu gosto muito de usar o Race Pace, que acaba sendo o ritmo de prova. Lobinho, a gente falou, estamos falando separado da corrida, mas no triatlon o atleta já nadou, já pedalou, a gente não consegue simular todo dia, tem essas 3 modalidades. Como é que eu aplico isso nos treinos? Porque você vai correr mais cansado, a tua mecânica talvez, né, vai sentir antes. Como é que se aplica? Em que momento eu encaixo também os treinos de transição específicos? Ótimo. Durante a semana, até por conta da viabilidade, a gente acaba tornando o triatleta em nadador, ciclista e corredor. Durante a semana, por conta da viabilidade mesmo, né? Às vezes vai para a piscina, vai logística e tal, é muito mais difícil se juntar, exceto aquele que tem uma situação muito boa, muito tranquila, tem tempo disponível, estrutura, né? Como próxima. Então, geralmente a gente separa, aí a gente sim faz treinos de cada modalidade de forma separada e isolada. Então, no ciclismo, né, como a gente já tem os tipos de treino do ciclismo, já foi trazido aqui em outro vídeo. A gente vai incluir os Big Gears, os Sweet Spot, os treinos de intervalado, os fartleks, de forma isolada, corrida a mesma coisa e a natação a mesma coisa. E geralmente final de semana que é o treino chave para o triatleta. É o treino que a gente pode incluir o famoso brick, que é o pedala-corre, ou até nada pedala-corre de forma isolada. Isolada não, sem necessidade de transição rápida, eu posso fazer com calma, mas o treino em transição, que a gente chama. Tem os combinados, que a gente geralmente faz séries com pouco intervalo de recuperação e cruzando as modalidades. Posso fazer nada pedala, pedala corre, nada corre, enfim. Então os combinados a gente faz blocos com as modalidades cruzadas, né? E também tem o simulado, e aí sim a gente simula. Se for para o triatlo, nada, pedala, corre, simulando esse ritmo de prova, simulando a transição.
E também, né, a gente tem aí ou dá para isolar, né? A gente pode fazer, de repente, um pedal longo no dia, com uma corrida longa no outro dia. Se estiver longe de competição ou no período de base, por exemplo, eu não preciso já entrar nas séries específicas. Geralmente o ritmo de corrida, já que a gente está falando de corrida aqui, geralmente o ritmo, a intensidade num triatlon, né, existem até o Gerson Leite, ele faz o triteste, e para entender qual que é a zona sua de corrida pós-pedal, mas na prática, geralmente é de meia zona a uma zona, acima. Então vamos imaginar, né, que a gente faz a corrida a 4h15, é o seu moderado, dependendo, se for prova mais longa de triatlo, esse 4h15 pode até virar uns 4h25, 4h30, geralmente de 5 a 15 ou mais minutos por quilômetro. Então o ritmo, o treinador ele precisa entender isso para, principalmente nos treinos específicos, introduzir, aplicar a intensidade de corrida ajustada ao que for feito, ou foi feito antes, ou se for um combinado, eu tenho que entender para não errar. Né? Não entender que eu estou com a modalidade isolada, eu tenho o efeito da fadiga da modalidade anterior ou das modalidades anteriores. Lobinho, outra coisa, a gente falou, né? Falou sobre pista, falou sobre longão e tal, tipos de terreno. Como é que você aplica isso também? O tipo de terreno depende muito do que você tem disponível. Né? Então, exemplo, corra em grama, às vezes você em volta da sua casa, em volta São Paulo é fácil. São Paulo você não consegue grama. Corre em areia batida, areia fofa ou batida. Aqui a gente não consegue também. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes o treinador precisa entender, né, para não viajar na maionese, né, e imaginar o que seria ideal, que é um terreno mais macio, uma grama, por exemplo, o atleta de repente não consegue. Mas, resumindo, o terreno depende muito, né, do tipo de treino. Então, geralmente, os treinos mais intensos a gente geralmente faz em terrenos mais firmes, em pista de atletismo, em asfalto, no concreto. Geralmente as rodagens mais leves e regenerativas a gente pode sim usar uma grama, uma areia batida. Areia fofa tem que tomar cuidado que ela gera muita sobrecarga, mas é um ótimo terreno para aquisição de força das musculaturas intrínsecas do pé ou mesmo musculatura propulsora. E tem a esteira também. A esteira também é um coringa que a gente usa, geralmente seja para condições climáticas adversas, né? Está chovendo, por exemplo, ou está muito frio ou muito quente, e então um lugar climatizado é sempre importante. E também, geralmente, é um terreno mais macio, né? Dependendo da esteira. Tem esteira que é mais macia, ela amortece, ajuda a tirar um pouquinho dessa sobrecarga de impacto. Então, esses são os principais tipos de terreno, e também dá para variar subida, descida. Então, por isso que é legal. A corrida, né? A corrida é fantástica porque a somatória, né, dos tipos de treino, com o tipo de terreno, com a inclinação, com o clima, né, faz com que a intensidade seja diferente, com que a característica do treino seja diferente e os objetivos naturalmente também. Beleza, galera. Deixa aí comentários também, que vocês tiverem de dúvida, a gente passa pro Lobo. Tem 2 vídeos do Lobo aqui falando sobre ciclo de treinamento para prova curta e prova longa. Vou deixar aqui para vocês também. Valeu mais uma vez. Bom. Sempre aqui no canal. E é bom falar de corrida que eu gosto, né, galera? Vocês sabem, pode me convidar para falar de corrida à vontade. Estou aqui para ajudá-los. Eu sei que é muito difícil, dá para a gente falar, vamos dizer aí um gancho, falar sobre realmente zonas de intensidade, dispositivos como frequência. Já acabou a presença nos próximos vídeos, já viram. Eu adoro falar sobre isso, eu acho muito importante, que eu sei que tem muita gente com dificuldade nesse tema também. É isso, galera. Segue o nosso canal aqui, seja membro do Mundo Tri, segue o Lobinho lá também. E valeu, até o próximo vídeo. Pra cima!